Talvez você tenha se perguntado como falar com Deus. Hoje eu quero mostrar para você uma técnica de 4 passos que vai gerar uma facilidade tão grande na sua comunicação com Deus que você vai se surpreender, você vai ver que isso literalmente é extraordinário na sua vida. Então fica comigo aqui, eu sou o Kleber, é um prazer ter você aqui comigo. Obrigado você que já faz parte dessa comunidade de homens e mulheres incríveis que querem se aproximar de Deus, e você que está aqui pela primeira vez é o nosso convidado para se juntar a nós. Vamos crescer junto, vamos viver o extraordinário na face da terra. Aqui nesse canal a gente fala sobre fé, espiritualidade e desenvolvimento pessoal, e eu quero trocar essa ideia com você hoje. Esse é um espaço para nós conversarmos, tá bom? E é uma via de mão dupla, e nessa conversa você vem e fala comigo pelos comentários. Vamos trocar essa ideia porque tenho certeza que nós vamos avançar demais. Então bora lá. Como falar com Deus? Talvez você já tenha se perguntado isso. Talvez isso já tenha ecoado na sua mente. Às vezes você ouve pessoas dizendo assim, olha, eu falei com Deus, eu ouvi Deus, Deus falou comigo e tal, e eu não sei como falar. E certo dia Davi fez essa pergunta para Deus, e Deus lhe deu 4 passos, 4 técnicas que ele precisava colocar em prática na sua vida. Primeira coisa, aquele que tinha mãos limpas. Então, precisa ter mãos limpas. E aí talvez você pergunte assim, Kleber, mas como assim ter mãos limpas? Eu preciso lá pegar, colocar sabão nas minhas mãos e lavar as mãos? Não, mãos limpas. O que seria mãos limpas? Mãos que não tocam em coisas que não deviam. Mãos que não colocam em lugar que não eram para colocar. Que nem um exemplo, quando eu era pequeno, minha mãe dizia assim, filho, para mim e para minha irmã, filho e filha, se isso estiver aqui, não é seu. É seu a partir do momento que alguém te der ou que a mãe tiver te dado. Mas do contrário, você chegou em algum lugar e isso estava lá, lá vai ficar. Porque aquilo que não é seu, você não pode pegar. Aí talvez você me diga assim, mas não tinha dono. Não, é de alguém. É de alguém. Então eu aprendi desde pequeno que tinha que haver mãos limpas. O que era meu, e o que era dos outros, era dos outros. Era dos outros. Então nós temos que observar essas coisas. Então, se queremos falar com Deus, essa é a primeira técnica, ter mãos limpas. Então eu não vou pegar aquilo que não é meu, eu não vou tocar naquilo que é dos outros. E quando eu digo tocar naquilo que é dos outros, não estou dizendo apenas em coisas materiais, mas também, vamos lá, a Bíblia diz para você não tocar na mulher do próximo, no animal do próximo, naquilo que é do próximo. Não, não vou tocar nas coisas que é dos outros. Eu não vou usar as minhas mãos para o mal. Eu não vou usar as minhas mãos para se sujar. Eu não vou usar as minhas mãos para a corrupção. Não, não. Eu não vou tocar naquilo que é dos outros. Por quê? Porque eu quero ser melhor, eu quero ser isso. Não, não. Porque eu quero falar com Deus. Literalmente isso, eu quero falar com Deus, eu quero aprender a falar com Deus. E para mim aprender a falar com Deus, eu tenho que entender que a primeira coisa que eu preciso é ter mãos limpas. Então, aonde tem tocado as suas mãos? Aonde você tem colocado as suas mãos? Faça essa reflexão, faça essa observação dentro de você. Aonde as suas mãos têm tocado? Uma coisa que nós fazemos nos nossos dias. Antigamente a gente escrevia muito no papel com caneta, mas hoje nós tocamos as teclas do celular para escrever. E às vezes está saindo palavras que machucam, pesadas, ou coisa errada. Então, mãos limpas. Então, essa é a primeira atitude que eu tenho para falar com Deus. Então, como falar com Deus? Primeira coisa, mãos limpas. Você está entendendo? Você está entendendo? Então, escreve aqui no comentário para mim ver que você está comigo. Mãos limpas. A primeira atitude, escreve aí, ó. A primeira atitude é ter mãos limpas. Eu quero ver, você está aqui comigo. Então, fica até o final que você vai se surpreender. A segunda coisa que Deus disse a Davi, precisa ter coração puro.
coração puro. Certo dia, Jesus estava com as crianças e os seus discípulos vieram tentando afastar as crianças. Porque criança é criança, você já foi criança, eu fui criança e nós éramos barulhentos. A verdade é essa. Quando eu vejo um adulto revoltado com criança que faz barulho, eu falo assim, gente, ele nunca foi criança? Ele acha que ele já nasceu grande, que tipo, nossa, meu, você era criança, a gente era arteiro, a gente fazia barulho. E aí o adulto me compra um cachorrinho pequeno, que é um cachorro, não esse negócio de, eu sou pai de pet. Vai fazer filho, ser pai de gente, não pai de pet, a verdade é essa. Não pai de pet. Não, sim, tem que cuidar bem do cachorrinho, tem que cuidar bem do gatinho, do animalzinho, porque eles não pediram para estar na nossa casa, então a gente tem que dar o nosso melhor. Mas nós não somos pai deles. Eles não vieram de dentro de nós. Nós somos os tutores deles, cuidamos deles. Entende? Tem amor envolvido? Tem. Você vai chorar quando eles morrerem? Vai, eu chorei, é normal. Mas aí o cachorrinho a pessoa aguenta. O cachorro ele destrói o tênis, ele destrói o sapato, ele destrói o sofá, ele destrói tudo o que você pode imaginar. Tudo. Eu tenho um que já tem tem a idade da minha menina, 13 anos. Ele já tá só dorme. Mas quando ele era pequeno, ele comeu o fio do meu notebook. Literalmente isso. Comeu o fio da bateria. E o pior de tudo, ligado na tomada. Quando eu vi, já estava comido. Graças a Deus, não morreu, mas comeu. E aí, que interessante. A gente suporta eles. Você sabe o que eu fiz quando ele comeu o fio? Fui lá e comeu o fio, simples. Fui lá, cortei os pedaços que estavam com problema, emendei de novo e vida que segue. Vida que segue. Eu ia brigar com ele, a culpa foi minha, eu larguei o fio jogado na sala. Se eu não tivesse largado, ele não tinha pegado. Então eu entendo que eu preciso tirar certas coisas dele, porque senão ele vai fazer. Hoje não faz mais, porque ele já está velho. Mas fazia quando era criança. E aí eu consigo compreender um cachorro e não consigo compreender uma criança. Você tá entendendo? Eu não consigo compreender uma criança. Porque aquele menino grita demais, porque aquela menina grita demais, porque eles pulam, porque eles fazem isso, porque eles são crianças, você também foi criança. Aí Jesus, voltando aqui, só fechando esse parênteses, voltando aqui, Jesus olha e disse assim, deixa as crianças virem a mim, ponto. Porque se alguém quiser herdar o reino dos céus, precisa ser como uma criança. Engraçado. Por que se aprende a andar de criança? Porque criança não desenvolve o medo com tanta facilidade como um adulto. Um adulto, se ele cair uma vez, meu Deus, a vida para ele acabou. Ele tem medo de andar porque ele vai cair de novo, principalmente se ele quebrar um braço ou coisa do gênero. Criança, ela pula, ela bate cabeça, ela machuca, acontece um monte de coisa e ela continua fazendo as mesmas coisas. Por quê? Porque ela tem pureza no seu coração. Ela ainda não decidiu entre o certo e o errado. Ela vai aprender isso com o tempo. Entende? Então, se eu quero falar com Deus, eu preciso ser como uma criança, eu preciso ter um coração puro, um coração inocente. Aí talvez você me diga assim, ei, Kleber, mas você não sabe como que é fulano ciclano. Ele já de pequeno já fala cada palavrão, já fala cada coisa, porque ele vê adulto falando. É simples, criança é um eterno papagaio. Repete aquilo que os adultos fazem. É simples assim. É fácil de entender, fácil de analisar. Mas aí nós queremos criar uma paranoia. Não, é criança. Criança, literalmente, é criança. Então, se nós queremos falar com Deus, esse é o primórdio. Nós precisamos ter o coração de uma criança. Um coração inocente, um coração puro, realmente puro, não aquele coração carregado de ódio, aquele coração carregado de vingança, de destruição. Mas você não sabe o que fulano ciclano fez para mim. Meu irmão, garanto que não foi mais do que fizeram para Jesus. Ninguém te colocou na cruz, ninguém enfiou prego nas suas mãos, ninguém furou o seu lado, ninguém furou seus pés, ninguém te colocou coroa de espinhos, ninguém te chicoteou suas costas. Não fizeram isso daí. Eu tenho certeza que não fizeram. Absoluta e plena convicção. Mas fulano de tal tirou a vida de alguém da minha família. Aí o negócio é pesado. Mas ele já tem a justiça para pagar. E deixa que ele pague a justiça. Não queira você guardar um monte de coisa a respeito da vida dele. Simplesmente libera isso daí, tira isso daí de dentro de você. Tira isso de dentro da sua alma, do seu espírito. Tenha um coração puro, um coração leve. Sabe? De alguém que aprendeu a amar. De alguém que aprendeu a fazer diferença. Entende? Então esse é o segundo passo
libera o seu coração. Deixa ele leve, limpo, livre, sabe? Livre. Deixe Deus colocar dentro de você um coração de carne. Tira o coração de pedra e deixa Deus colocar um coração de carne. Então, essa é a segunda técnica. Primeira, mãos limpas. A segunda, tem um coração puro. Puro. A terceira técnica para falar com Deus. Literalmente para falar com Deus. Literalmente. Presta atenção no que eu vou falar para você. Aquele que não entrega a sua alma à falsidade. Não entrega a sua alma à falsidade. De maneira alguma. Ele não entrega. Ele é uma pessoa verdadeira. Porque ele entendeu que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então ele não entrega a sua alma à falsidade. Ele não aceita a falsidade. Ele quer passar longe da falsidade. De maneira alguma ele quer viver no meio disso. Sabe? Para de querer viver no mundo de mentiras. Ah, mas quando você diz assim, quando imagina na sua alma assim é, quando você diz a fé, a certeza das coisas, é diferente. Eu tô falando de coisas boas. Você não tá mentindo para ninguém. Você tá despertando um desejo, um sonho dentro do seu coração que vai se materializar na sua vida dia após dia. Vai se materializar, vai acontecer na sua vida. Mas diferente de viver num mundo de mentiras, contando mentiras e mais mentiras, achando que isso é uma coisa normal, uma coisa que é tranquila. Não! Não entregue a sua alma à falsidade, não entregue a sua alma à mentira, porque Deus não vai compactuar com a mentira. Deus não vai compactuar de maneira alguma com a mentira. Então, terceira técnica, não entregar a alma à falsidade. Não entregar. E a quarta técnica, aquele que aprendeu a amar. E amor é sacrifício. Não são apenas meras palavras. De eu olhar para você e dizer, olha, eu te amo. Falar isso é a coisa mais fácil do mundo. Mas amor é sacrificial. Literalmente isso. E Deus mesmo provou isso quando ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ele provou isso. Ele mostrou isso para nós. Então, amor é sacrificial. Então, você aprendeu a amar. Você faz as coisas não é por obrigação, você faz por amor. Entende? Por amor. Que nem eu estou aqui gravando para vocês. Eu não estou fazendo isso por obrigação. Eu estou fazendo isso por amor. Por amor. Porque é algo que queima dentro de mim e eu preciso colocar para fora. Eu preciso levar para fora. Eu preciso trazer para fora. Então você faz por amor. Entendeu? Você não serve os seus filhos porque é sua obrigação, mas você faz por amor. Eles não pediram para vir ao mundo. Você os trouxe ao mundo. Então você faz por amor. Entende? Você dá amor. E quando nós damos amor, tem como nós colhemos tempestade? Não. Nós vamos colher amor. Então, talvez você pergunte, mas para que eu quero falar com Deus? Porque eu quero direção. Porque eu quero que Ele me mostre o meu destino. Eu quero que Ele me mostre estratégias. Eu quero que Ele seja o meu guia, o meu protetor, o meu consolador, aquele que realmente muda a minha história. Então, eu quero viver o extraordinário na face da terra. Eu preciso viver o extraordinário na face da terra. Eu necessito de ver as mãos de Deus sobre mim, dia após dia. Então, isso é algo que queima dentro do meu coração e arde dentro de mim. Então, como falar com Deus? Mãos limpas, coração puro, que não entrega sua alma à falsidade e que aprendeu a amar. Então, se eu peguei essas 4 técnicas, apliquei na minha vida, eu vou começar a falar com Deus e vou começar a ouvir Deus. E Deus vai começar a ministrar o meu coração de uma maneira extraordinária na face da terra. Você está entendendo? Você entendeu? Então, comece a aplicar isso. E eu tenho certeza que você vai viver algo que você jamais sequer imaginou. Jamais sequer imaginou. E eu quero ver seu comentário aqui. Quero trocar essa ideia com você aqui nos comentários. Você já se inscreveu, já deixou seu like, já ativou o sininho, correto? Tá vendo esses vídeos que estão aparecendo aqui? Nos vemos no próximo vídeo e obrigado por estar aqui comigo. Beijão no seu coração e tamo junto até a eternidade.